Ela morreu há 140 anos, mais ou menos. Foi enterrada em um caixão úmido, na cidade de Nevers, na França. Mas se você for lá hoje, você vai encontrar o corpo dela incorrupto, um rosto sereno, como quem morreu em paz nessa terra. Cumpriu a missão e chegou a hora de voltar e viver a felicidade que lhe foi prometida. Estou falando de Santa Bernadette. E como você explica uma um filete de água, né, que começou a surgir ali em uma gruta e chegou a determinado momento, passou a jorrar cerca de 100.000 a 120.000 litros de água por dia. Bem, hoje nós vamos abordar esses dois milagres que envolvem Nossa Senhora de Lourdes, a sua aparição. Estou devidamente trajado de azul em homenagem a essa nossa Mãe Santíssima. E que nós possamos então aprender um pouco mais a respeito dessa aparição, como que se deu cada um desses milagres. Então vamos lá. A fonte que hoje, né, se você tiver a graça de ir para Lourdes, eu ainda não tive, em breve, né? Se Deus quiser, eu quero ir lá. Se você for em Lourdes, você vai ver que existe uma água sendo distribuída. Essa água brota da gruta, mas antes da aparição ela não existia. Isso aconteceu durante uma das aparições, alguns relatos históricos contam que foi na nona aparição, no dia 25 de fevereiro. Aquela senhora olha para Bernadette, para Santa Bernadette, e fala: vai beber na fonte e lavar-se nela. Santa Bernadette olha, ela está numa gruta, atrás dela passa o rio, né, o rio Gave, bem na curva dele, e ela começa a ir em direção ao rio, né? E a senhora olha para ela: não, tenta explicar, não, Bernadette, você não entendeu. E aponta pro fundo da gruta. É ali. É ali. Bernadette, sem entender muito o que Nossa Senhora queria, ela se ajoelha no fundo daquela gruta, começa a cavar a terra com as próprias mãos, vai dizer. Cava, 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 sai apenas lama. Daquela lama ela tenta beber a água 3 vezes e acaba, né, expelindo aquela água de volta, aquela água suja. Ela pega, suja o rosto com a lama e, como penitência também, é pedido come as ervas amargas que cresciam ali. É uma penitência que, inclusive, é bíblica. Né? No Antigo Testamento existia essa forma de penitência. De imediato, a multidão que acompanhava aquilo, quase como se fosse um espetáculo, né? Começa a gritar: Bernadette ficou louca, ela enlouqueceu. E Santa Bernadette sai daquela gruta com o rosto sujo, humilhada, pareceu o fim de tudo. Algum tempo depois, né, daquela poça de lama que Bernadette cavou, começa a brotar um filete de água límpida. Em poucos dias, aquilo começa a se tornar um riacho, né, onde vai dizer a história que cerca de 120.000 litros corriam por dia e nunca mais parou de correr, né? Então, se você for lá em Lourdes, você consegue tomar essa água. Claro que agora eles tubularam de modo que fique mais fácil dos peregrinos poderem coletar essa água. Fato é que esse milagre tardio aconteceu e muitos milagres começaram a acontecer após isso, né? Um dos relatos que nós temos é o de Louis Boret, que era cego. Ele, em um canteiro local, acabou perdendo a visão em um acidente de trabalho, com uma explosão de uma mina. E ele pede para trazer essa água suja da gruta. Quando ele lava o olho, ele recupera a visão instantaneamente. Então, o doutor Dosot, né, o doutor da época, ao examinar aquele homem que ele sabia, né, da situação, começa a se surpreender com o que passa a acontecer ali. Depois nós temos a história de Catherine Latapie, o milagre número 1, praticamente, nos registros, que era uma mulher que uma das suas mãos estava paralisada devido a uma queda. Então, ela teve uma lesão no nervo ulnar. E quando ela mergulha a mão na fonte dessa água que corria, ela recupera os movimentos imediatamente. Também temos, né, no compilado de registros, um caso dramático, né?
do Justin, uma criança de 2 anos que estava morrendo de tuberculose óssea e de desnutrição severa. A mãe, desesperada, pega essa criança já moribunda, prestes a falecer, e mergulha ela na água gelada da fonte por 15 minutos, contra todos os conselhos dos médicos na época. E a criança, em vez de morrer de choque térmico, ela acaba dormindo profundamente e quando acorda, ela está curada, andando, né, como se nada tivesse acontecido. Fato é que todos esses milagres que começaram a se suceder, principalmente envolvendo essa essa fonte, né, que corria da gruta, necessitou de um olhar mais acurado. E aí fundou-se o Bureau de Constatation Médicale, né, que é um centro, um escritório mesmo de contestações médicas a respeito dos milagres, que foi fundado justamente para evitar qualquer tipo de fraude. Então, qualquer médico do mundo, ateu, judeu, cristão, independente da religião, podia visitar e examinar cada um dos casos. O critério para que fosse considerado milagre mesmo é que a cura precisava ser completa, duradoura, instantânea e inexplicável para a ciência. Dos mais de 7.000 casos reportados, a igreja reconheceu oficialmente 70, né? Então isso prova que realmente é um processo extremamente acurado ali para verificar esses milagres. E ainda assim, 70 milagres é um número bem extraordinário. Bem, esse é um dos movimentos que aconteceram, né, pós as aparições. São esses milagres que se sucedem e até hoje diversas pessoas vão em peregrinação até Lourdes pedindo uma graça para essa virgem que apareceu lá um dia. E Bernadette, né? Porque a história aconteceu, Nossa Senhora realizou a última visita. E Bernadette, o que aconteceu? Bom, Bernadette, por ser uma criança muito simples, muito recatada, ela detestava aquela tratativa de celebridade, né? Todos queriam entender o que aconteceu, queria entrevistar ela, queriam fazer perguntas e ela vai até dizer isso, né? A Virgem me usou como uma vassoura. Quando o trabalho da vassoura acaba, ela é guardada atrás da porta. Então, ela não entendia por que não me deixam em paz. Então, para fugir da curiosidade, daquele burburinho, porque nunca mais a vida dela voltaria a ser a mesma, ela vai até a cidade de Nevers, que também fica na França, e entra para o convento lá. Essa cidade que ficava a centenas de quilômetros de Lourdes, permitiu que ela terminasse a sua vida de forma um pouco mais tranquila e ela nunca mais voltou à gruta. Acontece que a vida de Santa Bernadette acabou sendo bem curta após as aparições, sendo que ela entra na eternidade aos 35 anos de idade por conta de uma tuberculose óssea, né? Então, um tumor no joelho e asma leva, né, ela desse mundo. Então, ela até conta, quando ela estava nesse estado, que o trabalho agora dela era ser doente, né? E aceitou esse sofrimento como uma penitência, que era algo que Nossa Senhora pedia constantemente ali naqueles 15 dias da aparição do bloco intermediário. Bem, então acontece que no ano de 1879, Santa Bernadette morre rezando uma Ave Maria. E durante o processo de canonização, né, o corpo dela foi exumado 3 vezes, primeiro em 1909, depois em 1919 e depois em 1925. E aí, algo surpreendente, né, acomete eles, que apesar da umidade, do tempo, o corpo nas exumações encontrava-se intacto. A pele, os músculos, o fígado, tudo preservado. Então, diante daquilo, né, daquele milagre, eles tomam o corpo de Santa Bernadette e colocam ele em uma urna de cristal. Então, se você for até a capela de Nevers, você consegue ver hoje, né, Santa Bernadette com o corpo praticamente intacto. O rosto dela, que hoje, né, nós vemos em fotos e tudo mais, ele é coberto com uma fina camada de cera. Para quê? Para cobrir o enegrecimento natural que a pele vai tendo, a oxidação ali por exposição ao ar. Mas a estrutura permanece. E é um sinal
de uma promessa que Nossa Senhora fez a Santa Bernadette, quando ela disse: Não prometo que te farei feliz nesse mundo, mas no próximo. Bem, com essa série do pós aparição de Nossa Senhora, nós encerramos então essa trilogia de vídeos de Nossa Senhora de Lourdes e vemos como que essa aparição da Mãe de Deus é importante, né? Não apenas para a França da época, mas para nossa igreja nos dias de hoje. Que nós tenhamos a consciência de que a promessa que Deus faz, a promessa que Cristo faz a cada um de nós, não é que nós seremos felizes nesta vida, mas na próxima. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Até mais.